Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais, com a continuação do vídeo de melhores leituras de 2024, agora focado apenas nos mangás. E para que esse vídeo não fique tão longo quanto o vídeo anterior, pelo menos assim eu espero, vamos dar início já à nossa lista. Novamente eu separei em duas categorias, aquelas obras que já foram finalizadas, né, one shots ou pouquíssimos volumes que eu terminei a leitura durante o ano de 2024, perdão, e das obras que ainda estão em publicação. Portanto, impossível já ter finalizado toda a leitura. E no top 5, se bem que foi um grande problema colocar essas obras aqui em ordem, eu acho que seria até injusto porque eu acredito que elas se equivalem, tá? Eu vou falar aqui em top 5, mas tanto aquela que ficou na quinta posição poderia estar na primeira. São todas obras fenomenais. Para começar, eu peguei aqui uma do mestre Jiro Taniguchi, que foi publicada recentemente pela editora Pipoca Nankin, que é O Diário do Meu Pai, uma obra emocionante. Talvez não agrade a todos os públicos, porque é algo também contemplativo que nos traz a refletir sobre as nossas ações, principalmente com os nossos entes queridos, que é difícil admitir, dói admitir, mas que todos nós temos uma finitude. Um dia nós passaremos dessa, né, para um outro plano, e esta obra aqui ensina muito sobre isso. Infelizmente, no caso aqui do protagonista, o pai dele já faleceu. Isso não é nenhum spoiler, até porque isso já foi divulgado pela própria editora, né, no vídeo de lançamento da obra. E a história então se passa com o nosso protagonista refletindo sobre as ações, sobre os sentimentos que ele possui, sobre o pai, sobre os erros que ele próprio cometeu ao julgar errado as ações que o seu pai desenvolvia, desempenhava ao longo da sua vida enquanto eles estavam juntos. Na quarta posição, bem rapidinho mesmo, está aqui uma obra sensacional da Kantakahama. Eu li apenas agora em 2024, que é A Lanterna de Nyx. Eu não sei se alguns volumes já estão esgotados. Se não me engano, o pessoal já comentou sobre isso. É uma obra completa em 3 volumes. Eles são voluminhos mais parrudos, é verdade. E a história é também muito, muito boa. Não é uma obra de ação, como normalmente nós encontramos nos quadrinhos. É uma obra adulta, é verdade. Não no sentido de uma classificação indicativa, mas porque ela também te leva a refletir muito, né? Aqui no caso desta história, a Lanterna de Nyx, ela mostra um pouco sobre a história do Japão, como foi a abertura ao estrangeirismo que possibilitou ao Japão se tornar uma potência, e também como se dava o comércio, né, entre os estrangeiros e os japoneses. Inclusive, a nossa protagonista sai conhecer o mundo, entre aspas, levando a cultura japonesa também a outros países. Como eu disse, não é uma obra fantasiosa, né? Uma obra realista, que mostra um pouco da história, e talvez por isso que ela tenha também me atraído tanto, além de que é uma história, digamos assim, fofinha, né? É gostosa de ler. E agora uma obra que não tem nada de fofinho, do mestre Tezuka. Se não me engano, foi a primeira obra que eu li do Tezuka. Uma vergonha reconhecer isso, mas é verdade. Eu estou falando de O Livro dos Insetos Humanos. MW ou Mu também poderia estar aqui, da editora Pipoca e Nankin, mas como eu não quis sobrecarregar esta obra, né, com um mesmo autor, apesar de ter mais um Jiro Taniguchi aqui, eu decidi que eu gostei mais de O Livro dos Insetos Humanos, até porque nós temos aqui uma vilã que é vilã raiz. Ela é má porque ela é má. Não tem uma explicação por trás disso. Ela é odiosa. Quem leu isso aqui, ou quem irá ler, com certeza irá odiar esta vilã, porque ela é um absurdo. Ela é um porre. E eu confesso, eu não via a hora. Ficava torcendo para darem
cabo dela. O final é meio agridoce, tá? Não é aquele final que todos nós desejaríamos, mas ainda assim é muito bom. Tezuka não é à toa chamado de o deus dos mangás. E como prometido, mais um Jiro Taniguchi, agora Zou no Inverno, talvez a melhor obra que eu li do Jiro Taniguchi, do mestre mangaka Jiro Taniguchi, seja Zou no Inverno. Por quê? Não sei, talvez porque mostre também um pouquinho sobre a vida dos mangakas, né? Como é se tornar um mangaka. A história começa com um rumo, né? Que envolve a questão aqui de um zoológico, mas isto é uma passagem bem curta que ocorre no mangá, e apesar de que a maioria das obras do Jiro Taniguchi, né, você tem um título autoexplicativo sobre o que é a obra, neste caso não. E a parte em que o personagem principal aqui, ou melhor dizendo, a parte que mostra ele seguindo o caminho de um mangaka, apesar de não ser o sonho dele, é muito interessante, é muito bom. E eu acredito que também aqui o Jiro Taniguchi tenha colocado um pouquinho dele, o que me leva a pensar se ele também cometeu aqui algumas coisas que o protagonista fez lá pro final da história que, julgando assim, não são, pelo menos da minha parte, assim, não são coisas boas. E por fim, no top 1, poderia estar também no top 5. Muitas vezes agora, enquanto eu gravava o vídeo até, eu pensava, será que isso aqui merece estar na primeira posição? Talvez não, é muito pouco provável que eu esteja correto nesta minha classificação, mas foi a primeira classificação que eu fiz e eu decidi mantê-la até o final, e é Borboleta Assassina, da Yuka Nagate. A obra não é ruim, a obra é boa, mas eu confesso para vocês que o final é um tanto quanto decepcionante. Eu, particularmente, não gostei do final. Você pode ter gostado, não tem problema nenhum, é uma questão de gosto. E principalmente no volume 3, do volume 2 ao volume 3, tem uma parte que mostra a questão da perseguição aos cristãos lá no Japão. Isso quando os portugueses ainda dominavam os mares junto com os espanhóis, né? Havia aquela disputa territorial entre eles, não só nos continentes, mas também nos mares. E como isso envolveu as pessoas, como algumas atitudes tomadas lá eram realmente cruéis. Isso de certa forma acabou me chocando um pouco, apesar de a gente conhecer, né, a história ali de perseguição no Japão, mas ver as cenas retratadas nos quadrinhos, nos traços da mangaka, repito, isso me chocou um pouquinho. E o final, mais uma vez, volto a dizer, não foi tudo aquilo que eu esperava. Imaginava um desfecho mais fechadinho, eu diria, né? Sem margens para tantas interpretações. Agora, das obras em andamento, aqui vai ter hate nos comentários, eu tenho certeza. Diego, por que Dandadan não está aqui? Porque eu não li ainda Dandadan. Eu assisti a primeira temporada, eu gostei, mas não li o mangá. Então, muito provavelmente, se a tua obra não está no top 5, é porque eu não li, né? É a sua obra favorita. Agora, com relação ao top 1, não tenho que discutir. É isso mesmo e pronto. Lendo ou não outras obras, a melhor coisa que eu li está no top 1 aqui. Eu diria até que é a melhor obra entre todos os mangás, inclusive os que eu já apresentei aqui, e incluindo talvez até as HQs do vídeo anterior. Se bem que a bomba foi algo excepcional. Na quinta posição, Sakamoto Days. A história é para se divertir, não tem profundidade alguma, é o nosso John Wick oriental. O Sakamoto, ele é fenomenal. Talvez eu tenha sentido alguma ligação com ele pelo fato dele estar bem fora de forma, né? Pode ser que seja isso. Agora, as semelhanças também param por aí, porque o cara é uma máquina de triturar inimigos, apesar de ele ter uma limitação, né? Ele prometeu que ele não pode finalizar esses inimigos, mas ainda assim as cenas de ação, as cenas de luta são muito boas, e eu estou ansioso
para ver a animação de Sakamoto, que muito em breve eu assistirei essa animação. Vocês podem contar com isso. Na quarta posição também é um mangá, este sim com animação já disponível, inclusive a segunda temporada está aí para sair. É Shangri-La, Shangri-La Frontier, outra obra também para diversão, não tem tanta profundidade. Digo, algumas pessoas dizem que é Isekai, Isekai está fora de moda, eu não me importo, eu gosto, apesar de que existe uma discussão se isso aqui é um Isekai ou não, tá? Eu imagino que eu classificaria como um não. Isso aqui não é um Isekai, apesar dele se transportar para um outro mundo. Este mundo é virtual, né? Não é como se ele de fato estivesse lá. É um personagem dele. Ele não sofre consequências no mundo real se algo acontecer com ele lá. Tanto é que as coisas acontecem e ele volta para um ponto de partida ou para um ponto de salvamento, porque é um jogo, né? O Chanfro é um jogo que ele participa e isso é também muito bom. A única crítica que eu faço é que ele já está muito overpower, né? Ele consegue fazer todas as coisas. Tudo bem que ele tem um histórico, tem uma experiência por ter jogado muitos jogos Wing e e ser um jogador, um exímio jogador, isso é verdade. Mas ainda assim, parece que todas as coisas se desenvolvem tendo ele, sendo ele o foco das atenções. Tá, ele é o protagonista, é verdade, mas tudo meio que cai, tudo meio que acontece em função dele. Eu peguei aqui o volume 13, tá? Este aqui foi o último volume que eu li de Shangri-La Frontier. Tenho aqui os volumes 14 e 15 para fazer a leitura, mas é que tem muita coisa na fila, na minha pilha de leituras, melhor dizendo, e eu estou deixando acumular mais volumes para ler tudo em uma pegada só. O anime ainda está bem para trás na história, se não me engano, foi até o volume 6 que foi serializado, né, animado. Agora me fugiu esse número, alguém comentou isso no grupo do WhatsApp. Enfim, também recomendo, assim como Sakamoto Days, Shangri-La Frontier, e recomendo ainda muito mais outra obra, e é mais uma obra de diversão, que não tem tanta profundidade. Infelizmente, muito em breve ela será finalizada aqui no Japão, mas isso também nos dá, para quem coleciona, né, um certo alívio no bolso. É Kaiju Number 8. Também tem animação. A animação é muito boa. A animação é sensacional. Se você ainda não assistiu, corre. E a obra é gostosíssima de ler. Me surpreendi positivamente. Achei que seria mais um clichêzão. E talvez até seja, né? Genérico, uma obra genérica, mas traz aí muitos elementos alguns elementos, melhor dizendo, que fogem ao padrão, como por exemplo o protagonista ter uma certa idade mais avançada, né? Normalmente são adolescentes e eu confesso para vocês que já me encheu um pouco, né, ler histórias com adolescentes sendo os protagonistas. Então você tem um cara de mais idade, um cara aí, 32 anos, né, que até então meio que fracassou na vida dele, não consegue se desenvolver, e aí graças a um incidente que ocorre, ele se torna um híbrido entre humano e kaiju e se torna o kaiju número 8, um kaiju muito poderoso. Não tenho a mínima ideia de como essa obra irá terminar. Talvez não termine tão bem assim, no sentido de que não sei se o protagonista estará entre nós ao final da obra, mas ainda assim é muito gostosa de ler, super recomendo. Na segunda posição, eu quase deixei essa obra de fora, porque ela foi finalizada na verdade. Mas como eu ainda não a li, apesar de ter assistido todos os episódios da animação, inclusive aos filmes, exceto o que está no cinema, é bem verdade, mas não poderia deixar de fora Ataque dos Titãs. Aqui no caso eu estou colecionando a versão 2 em 1. Isto aqui é um, é um clássico já, é uma obra que jamais será esquecida. Enquanto tiver alguém colecionando e lendo mangás, Ataque dos Titãs não será deixado de lado. É o The Walking Dead dos japoneses. Inclusive tem um vídeo aqui no canal
que faz essa comparação, né? Comparação não, traz aí os elementos que são similares ou que nós encontramos em ambas as obras, tanto em The Walking Dead quanto em Ataque dos Titãs, e são elementos que de certa forma explicam o sucesso. Tudo bem, o final dividiu opiniões, tem quem gostou, tem quem odiou. Eu no começo não gostei muito daquele final, talvez o caminho que o autor, que o mangaka deu para o Eren não fosse o mais adequado, mas depois de ter assimilado, né, tudo o que ocorreu, eu comecei a aceitar um pouquinho mais o final. Enfim, só o final não faz a obra. Todo o desenvolvimento é muito bom e eu amo Ataque dos Titãs, mas não amo tanto quanto eu mostrei o volume 9 porque foi o último que eu li. E agora eu vou mostrar para vocês aqui aquilo que eu mais gostei de ler, a melhor obra, aquilo que de certa forma, me mudou como leitor. Porque quando eu li a sinopse do volume 1, eu imaginei que não fosse gostar da obra. Me parecia uma pegada que não era aquilo que eu de fato gosto de ler ou que eu gosto de assistir em filmes ou seriados. Mas depois de finalizar o volume 1, eu me apaixonei. E é uma obra de sucesso tremendo, tremendo, como não se via há muitos anos na nona arte, né? Especificamente falando com relação às histórias de quadrinhos japonesas, aos mangás. E é óbvio, Frieren, este aqui é o último voluminho que eu li, o volume 11. Eu sou apaixonado por essa história, eu amo Frieren. Se tiver 100 volumes, eu comprarei os 100 volumes. Espero que se torne uma espécie de One Piece, apesar de eu não acreditar de forma alguma que isso possa ocorrer. O Oda é um cara sensacional, ele tira a história de onde você menos imagina. E infelizmente Frieren entrou, né, agora nesse mês de dezembro, em um hiato por tempo indeterminado, questão envolvendo a saúde tanto do mangaka quanto do ilustrador da história. Eu desejo a eles pronta recuperação, que eles possam retornar o mais breve possível e que continuem nos enchendo e, no caso aqui, me deixando feliz com as histórias que são contadas aqui. Cara, é um slice of life, de certa forma, e eu jamais imaginei que eu fosse gostar tanto assim desse tipo de obra, tá? Desse tipo de obra. Verdade, fui pego completamente desprevenido. Bom, este foi o vídeo com os melhores mangás de 2024. Se você concorda comigo, muito obrigado. Se você discorda, deixa aí nos comentários. Vamos discutir o que faltou nas minhas listas, lembrando que muito provavelmente é porque eu não li, tá? Por isso que não está aqui. É o caso de Goblin Slayer, por exemplo, que se eu tivesse lido estaria no top 5, salvo se a história fosse muito ruim naquele volume em específico. Mais uma vez, meu muitíssimo obrigado por acompanhar até o final. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e feliz ano novo! E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.